Olá, queridos pós-graduandos, tudo bem? Sejam bem-vindos à última disciplina do seu curso de pós-graduação. Sou o professor Saulo Xavier, responsável pela disciplina de Interpretação de Língua Brasileira de Sinais na sala de aula. Bom, antes de apresentarmos a disciplina, eu penso ser relevante mencionar para vocês o método de ensino segundo o qual eu trabalho. Ele é chamado de educação vivencial. Tanto aqui no vídeo quanto no caderno de estudos de vocês, eu vou procurar apresentar conteúdos que sejam inspiradores e direcionados ao dia a dia profissional de vocês. Por exemplo, falarei cientificamente de tradução, mas para isso eu vou utilizar exemplos próximos da realidade, da vivência de vocês. Meu propósito com isso não é apenas deixá-los familiarizados com as perspectivas teóricas, históricas e metodológicas da interpretação, mas sim oferecer a vocês um conjunto de diversos elementos que podem contribuir de forma prática e contextualizada com os diferentes cenários de trabalho com os quais vocês podem se deparar enquanto tradutores e intérpretes de língua de sinais. Outro recurso que vai aparecer bastante durante o nosso vídeo e caderno de estudos é o compartilhamento de sugestões, tanto teóricas quanto técnicas e práticas, para o exercício da atividade de interpretação de Libras, dentro do universo de sala de aula. Então, uma vez compartilhada a nossa orientação vivencial, iniciarei a contextualização geral desta disciplina. Como parte da matriz curricular do curso de Libras, essa disciplina trata da interpretação da língua brasileira de sinais, em termos históricos, teóricos, metodológicos e práticos. Assim, se você tiver interesse, no site do curso é possível acessar mais informações sobre a ementa da disciplina, bem como o objetivo do curso, as outras disciplinas da matriz curricular, entre outros. Nesse sentido, no decorrer do percurso, eu vou buscar definir a interpretação como uma atividade marcada mais pela instantaneidade dos eventos orais que pelos conteúdos textuais. Apenas a título de descontração, vocês irão ver bastante a tendência de definir bem claro os termos que utilizo e os conceitos que apresento. Irei fazer as explanações dessa forma, para evitar ao máximo qualquer possível entendimento confuso sobre tradução, sobre interpretação e, consequentemente, sobre a tradução e interpretação para a língua de sinais. Mas você deve estar se perguntando, como pretendo fazer todo esse trabalho? Vejam só, farei uso de esboços gráficos, tabelas, citarei exemplos com conteúdos direcionados o máximo possível para os múltiplos contextos que envolvem o trabalho com a Libras, apresentarei registros fotográficos e, por fim, me esforçarei para aliar o embasamento teórico às vivências práticas próprias da rotina de trabalho do intérprete de Libras na sala de aula. Eu tenho pensado todo o trajeto dessa forma para poder conferir mais solidez à formação profissional, tanto de pós-graduandos que já atuam, quanto dos que pretendem começar a atuar como intérpretes de língua de sinais nas realidades que existem na sala de aula. Para que você consiga compreender esse caminho e depois utilizá-lo em seus projetos profissionais, essa disciplina será dividida em 6 capítulos. Eu vou escolher essa divisão para proporcionar uma verdadeira trajetória, partindo das concepções conceituais e teóricas, passando pelas concepções mais históricas e metodológicas, até você chegar ao compartilhamento de experiências práticas relacionadas à atividade de interpretação de língua de sinais. Os capítulos são: no capítulo 1, você vai ver mais informações sobre reflexões conceituais sobre tradução e interpretação em língua de sinais. Aí nos subtópicos dele, você vai encontrar o conceito e tipos de tradução, conceito e tipos de interpretação, entre outras informações ligadas à filiação conceitual do que é traduzir e interpretar. No capítulo 2, nós teremos marcos históricos da tradução e da interpretação em língua de sinais. Com isso, eu vou fazendo os mapeamentos dos estudos da tradução, falando sobre o lugar dos estudos da tradução e interpretação de língua de sinais no campo científico dos estudos da tradução e trabalhando considerações gerais acerca dos estudos da tradução e interpretação da Libras no Brasil. No terceiro capítulo, eu vou tratar sobre a evolução da atividade de interpretação de língua de sinais no Brasil. Nesse momento, identificarei o contexto histórico e os diferentes graus de desenvolvimento dessa atividade profissional no nosso país, desde os anos 80 do século XX até hoje, no século XXI. No capítulo 4, ele é um divisório dentro do caderno de estudos, porque ele vai falar sobre quem é o intérprete de Libras, mas segundo a perspectiva científica
e também teórica e metodológica. Os tópicos são mediação do conhecimento, que apresenta o que é o intérprete de Libras, o que ele faz. Trabalharemos metodologicamente a normatividade performática, falaremos também sobre a realidade de sala de aula e educação de surdos. No capítulo 5, veremos sobre ética, legislação e a atividade de interpretação educacional. E os tópicos desse capítulo falam sobre implicações éticas da atividade de interpretação educacional, o que se deve ou não fazer, fundamentos da legislação sobre interpretação de língua de sinais e penalidades e a fiscalização do cumprimento das regras sobre a interpretação de língua de sinais. E por último, nosso capítulo 6º, em que traremos técnicas e práticas de interpretação educacional com implicações linguísticas e discursivas à nossa profissão de intérprete de língua de sinais dentro das realidades de sala de aula. No primeiro capítulo, com base em reflexões teóricas e conceituais, eu procuro apresentar e diferenciar para vocês a tradução da interpretação, para que vocês consigam ficar aptos a considerarem a interpretação de língua de sinais tanto da maneira científica quanto teórica. Agora, no segundo capítulo, eu busco expor o panorama histórico do campo científico da tradução como um todo para estimular o reconhecimento da filiação teórica, científica e também acadêmica da interpretação de língua de sinais. Com esse conteúdo, vocês vão observar como é possível considerar a interpretação tanto como atividade profissional quanto como um objeto de estudo de natureza científica, legítima, autônoma, relevante e contextualizado com a realidade atual. No capítulo 3, vamos abordar a evolução da atividade profissional de interpretação de língua de sinais no Brasil. Para isso, dividimos essa abordagem em ontem, marcado por serviços voluntários, entre outros aspectos, o hoje, que fala bastante a respeito da formação à distância, e também abordaremos o amanhã, em que vamos apresentar um universo de possibilidades dentro dessa profissão. A partir do quarto capítulo, eu trarei aspectos mais teóricos e metodológicos e identitários da interpretação para Libras. Ou seja, eu vou sair da etapa de contextualização geral em torno de aspectos teóricos, científicos, históricos, ligados à tradução e à interpretação como campo científico, legítimo e autônomo, para então começar a apresentar quem é o intérprete de língua de sinais segundo perspectivas teóricas, metodológicas e culturais. Eu vou buscar ainda esclarecer alguns detalhes sobre o exercício dessa atividade profissional. No capítulo 5, descreverei algumas implicações éticas e jurídicas da presença do intérprete de língua de sinais no espaço educacional de surdos, ou seja, nas realidades presentes na sala de aula. Também irei identificar elementos presentes nos artefatos jurídicos referentes a Libras que sejam relevantes à atuação profissional do intérprete de língua de sinais na sala de aula, além de comentar como a familiarização com esses documentos interfere positivamente no desempenho profissional dos intérpretes de língua de sinais. Para encerrar, no sexto capítulo, buscarei encorajar vocês, queridos pós-graduandos, a fazerem associações diretas entre conteúdos linguísticos e discursivos da atividade de interpretação da Libras com situações práticas vivenciadas nos vários cenários educacionais. Assim, a partir de alguns exemplos fundamentados em situações profissionais vivenciadas em diferentes contextos educacionais, eu vou buscar colaborar com o enriquecimento e com a diversificação da competência profissional de vocês em sala de aula como intérpretes de língua de sinais. Então, ao final da disciplina, vocês irão perceber a relevância de se considerar os aspectos conceituais, históricos, teóricos, metodológicos, jurídicos, técnicos e práticos da atividade profissional de interpretação de língua de sinais. E, somando com tudo isso, vocês poderão compreender como que a análise interdisciplinar desses aspectos contribui positivamente com o seu desempenho profissional em sala de aula. Além de tudo isso que for apresentado até agora, neste material de estudos, vocês terão acesso a referências básicas e complementares diretamente ligadas aos estudos da tradução, que, junto com suas vivências profissionais práticas cotidianas,
podem lhe ser muito úteis no decorrer de suas trajetórias acadêmicas. Não saia daí, porque para ajudar na compreensão desse contexto em torno da atividade de interpretação de língua de sinais, você verá neste material de estudos algumas ideias que complementam e incentivam o autoestudo e a realização das atividades da disciplina. Vamos lá! Imaginem só uma cena como esta que eu vou descrever para vocês. Agora, então. Você está voltando para casa, muito cansado por conta do dia de trabalho, e antes de dobrar a esquina da rua da sua casa, você passa em frente a uma lanchonete preferida, a sua lanchonete preferida, e percebe que está passando na televisão algo que há muito tempo você estava com vontade de ver, mas não tinha conseguido ainda. Daí você resolve entrar, pedir um lanche e ficar para assistir. Então, quando você escolheu fazer isso, você sabia com o que estava se deparando ao assistir aquele produto, que passou por um procedimento de dublagem e estava sendo apresentado a você em português? Você sabia? Você sabia que era um verdadeiro objeto prático de tradução. Da mesma forma, você sabia que quando estamos em uma livraria brasileira e encontramos o último capítulo da série Harry Potter disponível na íntegra em nossa língua portuguesa, nós também estamos tendo contato com algo que é fruto de uma tradução? Então, há quem diga que há muito tempo, desde as mais antigas civilizações, nós já temos visto produtos de tradução e eventos ligados à interpretação. Pensando nisso, a título de familiarização, durante o primeiro capítulo vou apresentar uma reflexão conceitual sobre a tradução e a interpretação, diferenciando uma da outra enquanto atividades profissionais de acordo com autores dos próprios estudos da tradução. Para isso, vou trazer o conceito de tradução adotado por Costa e utilizar a classificação dos tipos de tradução de acordo com o autor Jacobson. Em seguida, apresentarei o conceito de tradução para a língua de sinais com base nos achados de Quadros e Souza, Segala e Souza. Nesse momento de esclarecimentos conceituais sobre a tradução, vocês irão encontrar algumas perguntas norteadoras. Vejam só algumas delas. O que pode significar o ato de traduzir? O que lemos na tradução é o mesmo que contém no original? E se for, é até que ponto? O que estou vendo nessa tradução em sinais é o mesmo que está escrito lá no texto original? E o que é uma tradução para a língua de sinais? Ao mesmo tempo, vocês também terão acesso a palavras-chave que merecem atenção, tais como essas aqui, textualização, retextualização, performance, intermodal, interlingual, intralingual, intersemiótica, texto performatizado, texto oral em sinais, entre várias outras. Assim, a partir deste primeiro capítulo, esses e outros termos vão começar a fazer parte do conteúdo abordado no decorrer de nossa disciplina. Então, esse capítulo vai oferecer, dentre outras coisas, uma oportunidade de familiarização com a nomenclatura científica, tanto da área de tradução, quanto de interpretação de línguas orais, bem como de língua de sinais. Logo após, com base nas contribuições teóricas de Shuttleworth e Coe e professor Franz Hacker, hoje, de agora em diante, professor Franz, vou identificar o conceito e pontuar alguns tipos de interpretação. Nessa parte, comentarei mais detalhes sobre a diferença entre esses dois procedimentos, conforme o professor Franz e o verbete do professor Gille, na Enciclopédia de Estudos da Tradução. Diante disso, depois de toda a trajetória conceitual em torno da tradução de línguas orais, tradução para a língua de sinais e interpretação de línguas orais, vocês vão ver mais informações a respeito do conceito de interpretação para a língua de sinais. Nós faremos essa abordagem com base nas pesquisas de Cockley e Isham, dentre outros autores. Por fim, minha pretensão com todo esse percurso é desenhar algo parecido como um convite, mas não um cartãozinho qualquer. Com a leitura e os estudos desse primeiro capítulo, recebam um despertador de curiosidade, que também pode funcionar como um verdadeiro passaporte e servir até como porta de entrada para todo um universo aparentemente rígido, ríspido, frio, mas que, com auxílio dos mapas, pode se tornar convidativo, humano, acessível e aberto ao crescimento.
Assim, aproveitem essa oportunidade de incorporar a sua formação enquanto intérprete de Libras, porque, com a inserção de surdos na sociedade, tem se tornado imprescindível que os profissionais intérpretes fiquem ainda mais antenados com as implicações teóricas do exercício de sua atividade. Isso tem sido requerido tanto para que os intérpretes consigam discutir e refletir criticamente sobre sua atuação, quanto para que eles consigam identificar o lugar acadêmico de sua profissão. Até porque isso pode ser útil em vários momentos, desde aqueles de mera justificativa do exercício profissional aos de ensino e recrutamento de outros profissionais, entre outras instâncias. Então, queridos pós-graduandos, aproveitem essa trajetória pelas realidades conceituais. A seguir, nós iremos para mais um capítulo dessa nossa jornada teórica inicial em torno da atividade de interpretação de língua de sinais. Não saia daí! Em uma viagem, se a gente sabe alguma língua estrangeira que também é falada e acontece no país, saímos em busca de informações, tudo bem. Mas, quando isso não é possível, normalmente a gente usa o quê? Um mapa. Isso. Então, esse mapa vai nos orientar geograficamente, vai nos apresentar as opções de trajetos e tal, os lugares de maior importância daquele determinado lugar, geralmente conhecidos como pontos turísticos e tudo, entre outros recursos que vão nos munir de várias informações. Pelo menos com o mapa, já vai ser possível termos um lugar do qual poderemos partir para tentarmos encontrar as possibilidades de lugar até onde poderemos chegar. Então, no segundo capítulo, vocês irão fazer uma rápida e intensiva viagem pelos desdobramentos históricos dos estudos da tradução enquanto campo científico, bem como das áreas da interpretação e também da interpretação para a língua de sinais. Para isso, nós contaremos com as contribuições de pesquisadores brasileiros e internacionais, tais como Holmes, Pagano e Vasconcelos, professor Franz, Mary Snell Hornby, professora Gribich, Souza, Metziger, Pereira, entre outros que, de acordo com suas investigações, irão lhes auxiliar no entendimento das grandes mudanças históricas pelas quais passaram os estudos da tradução nos últimos 50 anos. Então, faremos isso a partir da abordagem dos marcos históricos dos estudos da tradução, mencionando sobre sua legitimação como disciplina autônoma. Nesse meio termo, nós iremos descrever sobre Holmes, mencionando sobre os esforços de mapeamento mais ampliados de Chesterman, de Williams e Chesterman, até mencionarmos alguns desdobramentos históricos no campo dos estudos da tradução. Nesses, iremos incluir desde os campos dos estudos da interpretação até as sub-áreas mais recentes dos estudos da tradução e interpretação de língua de sinais, ou, resumidamente, ETIOS. Logo após, nós teceremos considerações mais detalhadas sobre o lugar dos ETIOS nos estudos da tradução. Para isso, iremos apresentar contribuições de Gribich sobre seu estudo bibliométrico detalhado de pesquisas acadêmicas sobre tradução e interpretação de línguas de sinais, desenvolvidas durante um período de 35 anos. Gribich levanta perguntas-chave, como, vejam só, de onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Essas perguntas vão suscitar nossas reflexões mais específicas sobre a sub-área acadêmica dos ETIOS, que está em plena formação e legitimação acadêmica, tanto no exterior quanto no Brasil. Dessa forma, na terceira parte de nosso capítulo, nós abordaremos algumas considerações gerais acerca dos estudos da tradução e interpretação de língua brasileira de sinais, ou, resumidamente, ETIOSB. Por sua vez, iremos cotejar a tradução e interpretação de língua de sinais de acordo com o banco de teses e dissertações da CAPES, segundo apresentado por Souza, para que, por fim, consigamos então partir rumo a um possível esboço gráfico de mapeamento dos ETIOSB. Foi feita uma divisão em subseções para que fique mais claro o entendimento de vocês acerca de cada um dos marcos históricos, tanto da tradução quanto da interpretação, bem como mais evidente a conexão entre os contextos brasileiro e internacional quando consideramos tanto os estudos da tradução, quanto os estudos da interpretação, os ETIOS e os próprios ETIOSB. Assim, vai ser somada
ao entendimento conceitual adquirido a partir do primeiro capítulo, a aquisição do entendimento acerca da filiação teórica e acadêmica, que juntos irão preparar o caminho para a familiarização acerca dos marcos históricos da profissão de intérprete de Libras no Brasil, as quais apresentaremos a partir do terceiro capítulo. Agora é chegado o momento de começarmos a abordar mais informações sobre a evolução histórica da interpretação profissional de língua de sinais no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o trabalho de intérpretes de língua de sinais no Brasil começou há muito tempo, por volta do início dos anos 80. Naquela época, boa parte dos envolvidos com iniciativas de tradução e interpretação de língua de sinais apresentavam um caráter marcado por iniciativas de voluntariado. Dessa forma, depois das diferenças conceituais entre tradução e interpretação, e logo após analisarmos esboços de mapeamento que trazem verdadeiros retratos da evolução histórica dos estudos da tradução, neste terceiro capítulo, nós iremos considerar, dentre outras coisas, o seguinte: como tem sido a evolução da atividade de tradução e interpretação de língua de sinais em nosso país? Iremos levantar essa e outras questões e, além disso, apresentarei o contexto histórico e os diferentes graus de desenvolvimento da profissão de intérprete de Libras no Brasil. Para isso, contaremos com contribuições teóricas de pesquisadores como Quadros e Stumpf, Assis e Silva, Quadros e Santos, entre outros. Para ilustrarmos alguns momentos históricos pelos quais a profissão tem passado no Brasil, iremos utilizar imagens fotográficas tais como as de Ricardo Sander, por exemplo, que durante sua comunicação oral, durante o primeiro congresso de pesquisa em tradução e interpretação de língua de sinais brasileira da UFSC, lá em 2008, ele emocionou vários presentes mediante os relatos sobre os termos começos do trabalho dos intérpretes de Libras no Brasil. Dessa forma, iremos abordar primeiramente o ontem, trazendo mais detalhes e algumas imagens fotográficas que ilustram os primeiros registros históricos da atuação de intérpretes de língua de sinais no Brasil. Nesses termos, iremos apresentar alguns desdobramentos das primeiras aparições dos intérpretes de Libras no país e ainda divulgaremos imagens de eventos históricos ligados aos intérpretes de língua de sinais no nosso país. Por fim, citaremos fatos que resultaram em inovações nos primeiros anos do século XXI. Logo após, abordaremos o hoje, com subdivisões marcadas pela Lei de Libras, de 2002, e pelo Decreto 5626, de 2005. Além disso, pela Lei do Intérprete de Libras. Por fim, mencionaremos algumas perspectivas futuras acerca de nossa profissão no Brasil, tanto em nível acadêmico quanto em termos de realidades práticas profissionais. Nesses termos, queridos pós-graduandos, afirmo que apresentar essa evolução é relevante, pois atualmente é imprescindível que os profissionais intérpretes brasileiros saibam dos referenciais históricos de sua atividade no país, tanto para conseguirem discutir quanto refletir criticamente sobre sua atuação no cenário histórico nacional que a engloba. Até então, em nosso vídeo, temos visto como é importante definirmos com clareza o que significa traduzir e interpretar, para podermos trabalhar melhor e mais cientes das demandas de nossa profissão aqui, de intérprete de Libras, como vocês estão vendo abaixo aqui. Além disso, temos percebido a importância de estarmos a par dos desdobramentos acadêmicos do campo científico que engloba a nossa profissão. E, por fim, temos notado como é relevante estarmos familiarizados com o mapeamento descritivo do percurso histórico de nossa profissão no Brasil, pois, ao fazermos isso, poderemos contribuir com novas ideias em relação à nossa própria prática profissional. E agora, o que vem por aí? Neste quarto capítulo, daremos um passo transitório. Nós sairemos da abordagem dos aspectos conceituais e históricos e passaremos para análises mais teóricas e metodológicas da atividade de interpretação para Libras. Para isso,
Tomaremos por base comunicações apresentadas em congressos brasileiros de pesquisa em tradução e interpretação de Libras, tais como as 2 últimas edições dessa área, lá da UFSC, por exemplo. Ademais, para podermos trazer mais informações acerca dos níveis de modelagem, como também dos próprios modelos de interpretação, tanto de línguas orais quanto de línguas de sinais, nós utilizaremos conteúdos de obras fundacionais dos estudos da interpretação, bem como de pesquisas sobre interpretação de língua de sinais no Brasil, tais como a do professor Franz, de nível internacional, e a de Quadros, aqui do Brasil, por exemplo. Assim, conectaremos essas abordagens com novas teorias, como aquela que traz a construção da identidade profissional dos intérpretes de língua de sinais segundo os estudos surdos e estudos culturais, a da performance de tradução, entre outras. Com base nos modelos de interpretação, passaremos para outro momento desse 4º capítulo, em que, além de apresentar essas novas tendências teóricas acerca da interpretação para a língua de sinais, traremos um estudo sobre a atividade profissional dos intérpretes de Libras. Então, nós teceremos uma análise final que contribua com nossas reflexões e nos prepare para o exercício profissional da interpretação de língua de sinais nas realidades presentes na sala de aula. Depois de lidarmos com os aspectos teóricos, históricos, científicos e metodológicos da atividade de interpretação para a língua de sinais, para continuarmos rumo à prática profissional, nós abordaremos agora algumas implicações éticas que giram em torno do trabalho do intérprete de Libras. Para isso, iremos coletar modelos de código de ética da atividade de interpretação para Libras, tais como o da FENEIS, e aquele que é mencionado por Quadros em sua pesquisa sobre o tema. Em seguida, iremos tecer análises segundo categorias que viemos utilizando ao longo de nosso caderno de estudos, desde a postura profissional ao grau de fluência na Libras, competência tradutória, entre outros detalhes importantes ao nosso exercício profissional. Também iremos apresentar neste 5º capítulo algumas orientações pontuais por parte da Federação Brasileira de Profissionais, Tradutores, Intérpretes e Guias Intérpretes de Língua de Sinais, a FEBRAPIOS, sobre essas implicações éticas da atividade de interpretação educacional de língua de sinais, bem como sobre alguns fundamentos jurídicos acerca da interpretação de Libras e ainda sobre a fiscalização e possíveis penalidades, no que diz respeito ao cumprimento das regras consensuais em torno da interpretação profissional para Libras. Nesses termos, queridos pós-graduandos, é importante frisarmos bem que a proposta dessa abordagem é a de descrevermos que tipo de implicações está diretamente ligado à presença do profissional intérprete, sendo aonde? Em sala de aula. Assim, em meio a essa descrição, nós iremos refletir mais sobre competências profissionais, pensando sobre o que se deve e o que talvez também não se deve fazer dentro das realidades de trabalho enfrentadas em sala de aula. Posto isso, faremos uma abordagem direcionadora desses fundamentos éticos e jurídicos, ou seja, analisaremos cada um dos artefatos legais de uma forma tal que fique claro para quem estiver interessado em trabalhar, como também para quem já trabalha como intérprete de Libras, que elementos podem ser tidos como imprescindíveis para o êxito do exercício profissional da gente e o que devemos esperar de cada lei, decreto-lei ou afim, em relação ao amparo jurídico do nosso trabalho enquanto profissionais intérpretes de Libras. Por fim, apresentaremos algumas orientações práticas sobre essas questões com base nas decisões tomadas em nível nacional e internacional pela FEBRAPIOS, as quais, particularmente, fazem parte do grupo de questões mais delicadas em relação à prática profissional da interpretação para a língua de sinais. Faremos isso não para gerarmos movimentos anárquicos pelo cumprimento do que versam as leis sobre a área de Libras. Pelo contrário, mediante essas orientações, pretendemos conscientizar uma geração de intérpretes acerca da importância de se investir em sua formação, segundo uma perspectiva multidisciplinar,
atualmente contextualizada e orientada ao contexto-alvo, não apenas motivada pelas realidades presentes no contexto da língua-fonte, nos procedimentos de interpretação. Enfim, chegamos ao destino de nossa trajetória acadêmica pela disciplina Intérprete de Libras na sala de aula. Ou seja, iremos abordar neste capítulo 6º mais detalhes, sejam eles linguísticos ou discursivos, que estejam diretamente relacionados à prática profissional do intérprete de Libras em sala de aula. Para isso, vamos nos valer de contribuições científicas trazidas por profissionais da área de interpretação, como quadros, por exemplo. Nesse caso, refletiremos sobre questões ligadas à realidade educacional, aos discursos que o intérprete tem diante de si para interpretar, dentre outros aspectos. Faremos isso levando em conta, inclusive, os contrastes entre a Libras e a língua portuguesa. A língua portuguesa e o regulamento para a atuação como intérprete de língua de sinais no Brasil. Nesse sentido, concentrados no desfecho interdisciplinar do conteúdo ministrado até aqui, nós pretendemos encorajar vocês, queridos pós-graduandos, a desenvolverem associações diretas de conteúdos linguísticos e discursivos presentes na interpretação de língua de sinais, com situações práticas vivenciadas em sala de aula para melhorar o seu desempenho profissional. Por exemplo, em relação às implicações linguísticas, qual será a importância do uso da primeira pessoa do discurso durante as atividades de interpretação do português para Libras? De conteúdos programáticos de disciplinas de línguas, por exemplo, como português, inglês, espanhol. Como seria possível, em termos linguísticos, agir durante o momento da interpretação da Libras ali em sala de aula? Da Libras para o português, do conteúdo presente na redação de um estudante surdo, que está em processo ali de aquisição do português como segunda língua. O que fazer diante desse texto visual? Qual a importância do uso de classificadores durante as instâncias de interpretação de conteúdos disciplinares como os de matemática, geografia, química e biologia, por exemplo? Como você interpretaria termos tais como decágono, protozoário dinoflagelado, imagina isso, regime pluviométrico, metais alcalinos terrosos, entre outros afins? Como você faria isso? Agora, em relação às implicações discursivas, vejam só esses exemplos. Qual é a importância do posicionamento discursivo do intérprete de Libras frente à solicitação ali de interferência na participação dos alunos das atividades de debate em grupos da disciplina de introdução à filosofia e sociologia lá na sala de aula? Qual deve ser a posição do intérprete quando lhe for solicitado acompanhar a quantas anda o processo de leitura dos livros paradidáticos por parte dos alunos surdos? Compartilharemos essas e outras dicas, tanto linguísticas quanto discursivas, no decorrer desse último capítulo de nosso caderno de estudos. Prestem bastante atenção. Bom, queridos alunos, queridos pós-graduandos, penso que agora chegamos ao fim. Mas ao fim apenas do nosso conteúdo programático do caderno de estudos, porque se vocês considerarem este momento agora como o início de uma nova etapa de aprendizagem que vai durar por toda a vida, vocês verão o quanto é convidativo estudar cada assunto, responder cada atividade proposta e, com isso, mergulhar mesmo nesse universo que praticamente todos os dias renova-se e se redesenha para aqueles os quais trabalham diretamente com ele, isto é, o universo educacional dos surdos brasileiros.